Salve progressistas, eu sou o Clayson. A Xuxa, ela participou ontem de uma live pela Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Uma live bem interessante, onde ela fala a respeito da proteção dos animais. A Xuxa é uma protetora de animais, que é uma pauta, vamos colocar bem claro, uma pauta progressista. Essa não é uma pauta da direita ou da extrema direita, pelo contrário. Eles não estão nem aí com o animal, dane-se animal. Eles estão aqui para servir a gente de comida ou para levar a gente na charrete, coisas assim. Então, a gente sabe que é uma pauta muito próxima dos pensamentos progressistas, porém, no meio dessa pauta, no meio da live de proteção de animal, ela coloca uma fala completamente infeliz que muito se assemelha às falas da extrema-direita, daqueles que realmente querem colocar a frase bandido bom é bandido morto tatuada aqui na testa, né? Eles realmente odeiam o bandido, vamos colocar assim, né? E realmente odeiam os presos e estão lá para isso mesmo, para que eles sejam torturados nas cadeias superlotadas e dane-se, vai pra cadeia, fica lá. Vou colocar esse vídeo da Xuxa. Só que antes eu quero pedir para você dar o joinha. É importante o seu joinha, é importante a sua força aqui no nosso trabalho. Dê o joinha no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Nós atingimos 180 mil inscritos. Glória, glória, glória. Obrigado a você que está chegando, obrigado aos inscritos. 180 mil. Presta atenção nesse vídeo para você entender o contexto dessa fala. Para poder salvar vidas. Eu posso não ser a favor, mas ao mesmo tempo eu acredito, eu entendo que é uma necessidade nossa, é uma necessidade de vida ou morte mesmo. Agora o cosmético eu acho que é desnecessário, shampoo, maquiagem, o que seja, tudo, eu acho totalmente desnecessário. Eu acho que existem pessoas em vários lugares do mundo que elas falam assim, eu quero ser cobaia, eu vou ganhar por isso, eu empresto meu rosto e se der alguma coisa, problema nenhum, se der meu cabelo, problema nenhum, eu ganho por isso. Eu acho que as pessoas têm que usar mais esse caminho e não pegar o que seja mais fácil. Vamos pegar um macaquinho, vamos ver o que acontece, vamos pegar um bicho para ver o que acontece no pelo do bicho e tal, ou no olho, enfim. Acho também com remédios e coisas, eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas, que pode parecer desumano, porque na minha opinião, eu acho que existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas, que estão aí pagando seus erros um ad eterno para sempre em prisão, que poderia ajudar nesses casos aí de pessoas para experimentos, sabe? Acho que pelo menos eles serviriam para alguma coisa antes de morrer, entendeu? Para ajudar a salvar vidas com remédios, com tudo. Mas aí vai vir um pessoal que é dos direitos humanos, vai dizer, não, eles não podem ser usados. Mas se são pessoas que já estão provadas, que vão viver 60 anos na cadeia, 50 anos na cadeia, vão morrer lá, eu acho que poderiam usar um pouco da vida delas, pelo menos, para ajudar algumas pessoas, provando remédios, provando vacinas, provando tudo nessas pessoas para ver se funcionam, entendeu? Essa é a minha opinião. Já que vai ter que morrer na cadeia, que pelo menos sirva para ajudar alguma coisa. Acho que a Xuxa não sabe que aqui a pena máxima é 30 anos. Então ninguém vai ficar 60 anos numa cadeia, porque a pena máxima é 30 anos, mesmo que ela seja condenada a 700 anos. Então ela precisa entender isso também. Ninguém pode ficar mais do que 30 anos preso. Existem algumas questões para a gente observar sobre o que está acontecendo aqui no país. Nós temos a terceira comunidade carcerária do mundo. Hoje nós temos mais de 800 mil pessoas presas no país. Existem alguns problemas em relação a isso. Desses mais de 800 mil, cerca de 1/3 dessas pessoas estão lá com uma chamada prisão provisória. São presos, são pessoas que estão presas e que não tiveram um julgamento. O que fere diretamente a nossa Constituição, porque todo mundo tem direito à ampla defesa e, obviamente, se você está sendo preso e você está sendo, de alguma forma, já penalizado por algo que você nem sequer foi julgado, então tem algum problema sério nessa história toda. A gente tem que levar em consideração também que grande parte desses 800 mil que estão presos hoje são presos por questões ligadas ao tráfico de drogas. Mas não são os grandes barões da droga, aqueles que ganham milhões e tudo mais.
São, na verdade, os chamados vapores, né? Tem outros nomes, cada região tem um nome específico, mas vamos colocar assim, são os traficantes menores, aqueles que estão nos bairros, aqueles que a gente costuma chamar de aviãozinho. Esses caras vão presos. E a gente sabe que a política contra drogas aqui no Brasil, ela é um desastre. A gente muitas vezes tenta entrar num assunto de chamada guerra às drogas, e a gente tem perdido essa guerra às drogas há muito tempo. A gente precisa rever essas questões. Então, a grande verdade é que o sistema carcerário brasileiro é um inferno, ele não recupera ninguém, e acima de tudo, a gente sabe disso, você já ouviu falar desse termo, a cadeia é uma faculdade do crime. Isto é verdade. As pessoas entram lá muitas vezes com uma pena pequena, com um delito menor, saem de lá profissionais no crime. E a gente percebe que aquilo que deveria ser uma forma de recuperar o preso acaba piorando a situação. É muito importante a gente pensar nesses 30 anos máximo de uma pena, e nem sempre todos ficam 30 anos presos, porque nós não temos prisão perpétua no país e nós não temos pena de morte. Eu não sou a favor de pena de morte. E o que acontece com esse preso? Ele, fatalmente, ele será solto. A quantidade de presos que morrem na cadeia é mínima. Esses presos entram lá e eles são soltos. E a gente, na verdade, tem percebido que a reincidência ao crime ela é gigantesca no país. Mesmo os Estados Unidos, que prende muito mais do que o Brasil, a reincidência lá é menor do que aqui. Exatamente por essa questão da chamada faculdade do crime. E aí a gente percebe que é um ciclo que não ajuda a sociedade não ganha com isso. A sociedade brasileira não ganha com esse pensamento de bandido bom e bandido morto, de que tem que colocar na cadeia e dane-se, de vamos colocar lá porque mereceu estar lá e tal, e esquece o resto e tudo mais. A gente não ganha com isso, a gente só perde. A gente aumenta a nossa criminalidade, a gente aumenta o número de excluídos e acima de tudo, a gente aumenta a violência no país com esse pensamento. A gente tem um pensamento também que foi colocado muito na década de 50, pensadores na época falavam sobre a chamada sociedade do depósito, e ela se aplica ainda hoje, em 2021, muito perfeitamente na sociedade brasileira. Nós somos uma sociedade de depósito de gente. A gente não tem escola, a gente tem depósito de criança. Os nossos hospitais são depósitos de doente. Joga lá, cara. Deixa lá pro corredor, deitado, dane-se. O que importa é colocar lá, depositar o doente lá. A gente não tem um presídio ou uma cadeia. A gente tem depósito de delinquente. Joga lá e dane-se. A gente esquece da responsabilidade social. E assim é em todos os setores. Tem empresas que são depósitos de mão de obra. Joga lá, dane-se. E a gente percebe que o resultado disso é catastrófico para a sociedade. E muitos dos problemas que a gente encontra do ponto de vista social hoje no país se devem exatamente a essa mentalidade. Uma mentalidade que em algum momento se volta contra nós mesmos. Mesmo que a gente tenha realmente uma justiça ainda complicada, a gente percebe que todo o pensamento que nós temos em relação ao presidiário se volta contra nós mesmos. A Xuxa pediu desculpas dessa fala. Ela disse que não usou as palavras corretas e ela percebeu que é uma fala racista, é uma fala desumana. Ela inclusive percebeu na própria fala que isso fere os direitos humanos. E fere mesmo. E aqui no Brasil nós tivemos aí, inclusive o próprio presidente da República, um sujeito que condena os direitos humanos e fazem trocadilhos, né? Direitos humanos para humanos direitos e essas coisas todas. E a gente realmente, pela insensibilidade e pelo discurso fácil, porque é óbvio, se você é uma pessoa que está andando na rua e uma pessoa rouba um celular, você está pagando prestações ainda, e enfim, ou uma pessoa mata um ente querido e tudo mais, é claro que você vai se revoltar contra essa pessoa, e é legítimo que você se revolte. Mas a grande verdade é que nós não podemos usar a justiça apenas como uma forma de vingança. Nós precisamos entender que o que leva uma pessoa a matar, o que leva uma pessoa a roubar,
é que está ali o cerne de todo o problema. Claro, muitas pessoas que matam são psicopatas, são irrecuperáveis, e a gente precisa repensar também essas questões. Algumas pessoas que cometem determinados crimes contra crianças, por exemplo, a gente precisa repensar como que nós vamos lidar com isso, porque muitas vezes essas pessoas, elas não podem voltar à sociedade livremente, viver livremente, porque elas fatalmente vão cometer novos crimes. Agora, existem outros casos onde a gente pode evitar que as pessoas cometam crimes, e aí a gente precisa entender um pouco mais sobre os chamados desassistidos, aqueles que são os chamados vulneráveis, e a gente tem poucas políticas públicas voltadas para os vulneráveis, que depois vão cometer crimes, e a gente também tem um pensamento ainda muito pequeno, muito tacanho, muito imbecil, na verdade, sobre como lidar com o chamado recuperando. Olha essa palavra do direito, recuperando. A gente não vê isso, né? A própria OAB, em alguns momentos, ela faz alguns movimentos que eu considero bem interessantes nessa tentativa de lidar com o preso, mas ainda é algo que não tem nenhum apelo à sociedade. Exatamente por conta de pensamentos como esse. Uma pessoa como a Xuxa, que é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa que tem todos as benesses da sociedade, é uma pessoa que está falando da defesa dos animais, que é algo que precisa tocar as pessoas, e no meio disso coloca um discurso completamente enviesado, maluco, que logo depois, no caso hoje, né, ela, que é inclusive hoje o aniversário dela, feliz aniversário, Xuxa, hoje ela teve que pedir desculpas pelo que ela falou, pela tremenda besteira que ela falou, que é um pensamento muito comum de grande parte da sociedade. Esse é o seu pensamento? Você também acha que nós temos que depositar os seres humanos? Você concorda com essa sociedade do depósito de gente? Coloque aqui o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho se você é inscrito, para você receber aqui as notificações dos nossos vídeos. E você pode ser membro do canal. Dá uma força aqui pra gente. Estamos todos os dias conversando com você. Grande abraço, até a próxima.